Eles não eram apenas lendas perdidas no tempo. Eles eram reais. Imagine um mundo onde as sombras eram projetadas por seres de estatura descomunal e uma força que a humanidade moderna jamais viu. Antes do grande dilúvio, a Terra não era como a conhecemos. Ela era habitada pelos Nefilim, os caídos, seres que a Bíblia descreve com temor. Mas quem seriam eles de fato? Guerreiros invencíveis? Seriam apenas homens extremamente altos, ou o resultado sombrio de uma mistura proibida entre o céu e a terra? O que a arqueologia esconde sobre esses seres? Hoje, o Código Sagrado vai mergulhar nas profundezas do passado para desvendar o que a história oficial tentou, por milênios, apagar de nossa memória. A chave para entender esse segredo está em Gênesis, capítulo 6. A Bíblia relata que os filhos de Deus desceram à terra e escolheram esposas entre as filhas dos homens. Dessa união proibida e antinatural, surgiram os Nefilim. Mas eles não eram humanos comuns. Eram seres híbridos, dotados de uma inteligência superior e uma força avassaladora. Eles se tornaram os tiranos do mundo antigo, enchendo a criação de violência e corrupção. Imagine cidades com muralhas monumentais, construídas por mãos que podiam mover pedras que nenhum exército humano conseguiria levantar. O mundo estava mergulhado no caos, dominado por seres que se sentiam acima das leis divinas. O mal causado por esses seres foi tão devastador e profundo que o Criador enviou o grande dilúvio como uma medida extrema. As águas não vieram apenas para punir os pecados comuns dos homens, mas para limpar a face da terra de uma linhagem genética totalmente corrompida. Era uma guerra pela preservação da semente humana. No entanto, o mistério não termina sob as águas do abismo. A Bíblia menciona, de forma enigmática, que gigantes reapareceram após as águas baixarem. Como isso foi possível? Séculos depois, quando os espias de Moisés finalmente chegaram à terra de Canaã, eles voltaram para o acampamento aterrorizados, com o rosto pálido. Eles relataram ter visto os Nefilim, os temíveis descendentes de Anak. Em suas próprias palavras, eles disseram: éramos como minúsculos gafanhotos diante da estatura deles. Aquilo não era apenas uma batalha por território, era o encontro com as sombras de um passado que se recusava a morrer. Essa luta atravessou gerações e séculos, moldando a história oculta que conhecemos hoje. Mas onde estariam as provas físicas de uma era tão assustadora? Elas estão espalhadas silenciosamente pelo globo, em monumentos colossais que a ciência convencional simplesmente não consegue explicar de forma lógica. Como foi possível, há milênios, mover blocos de pedra que pesam mais de 1000 toneladas em Baalbek, no Líbano, com uma precisão cirúrgica que desafia até os nossos guindastes modernos? Ou olhemos para as fortalezas de Sacsayhuamán, no Peru, cujos encaixes de pedras gigantescas são tão perfeitos que nenhuma lâmina de papel passa entre elas. Durante o século XIX, milhares de registros documentados de esqueletos de proporções sobre-humanas foram publicados por jornais respeitados e arqueólogos sérios, mas, estranhamente, esses achados físicos desapareceram das prateleiras dos grandes museus mundiais. Seria esta uma conspiração deliberada para manter a humanidade na completa ignorância sobre o seu passado? O som das pisadas desses antigos colossos ainda parece vibrar nas ruínas que o mundo moderno insiste em ignorar e rotular apenas como mitos sem fundamento.
A presença dos Nefilim na Terra não trouxe apenas medo físico, mas uma corrupção espiritual e moral profunda que afetou toda a criação. A Bíblia nos revela que a maldade do homem se multiplicou exponencialmente, e cada pensamento do seu coração era continuamente mau, mas o que poucos percebem é que, por trás desse caos, estava a influência direta desses seres híbridos. Eles governavam as nações antigas como se fossem deuses vivos e imortais, exigindo adoração absoluta e sacrifícios terríveis de seus súditos. A mistura genética e espiritual que eles representavam ameaçava extinguir para sempre a pureza da linhagem humana original. A Terra literalmente gemia sob o peso da tirania desses gigantes insaciáveis. O equilíbrio sagrado entre o céu e a terra havia sido quebrado de forma irreversível, e um fim se tornava desesperadamente necessário antes que a humanidade fosse totalmente consumida pelas trevas profundas que esses seres espalhavam como mestres da guerra e das artes proibidas. O eco dos gigantes voltou a aterrorizar o mundo mesmo após o grande dilúvio, mostrando que a batalha contra essas sombras era uma guerra de gerações. Reinos inteiros eram liderados por homens de estatura assustadora, como o famoso Og, rei de Bazã, cujo leito feito de ferro tinha mais de 4 metros de comprimento, um monumento ao seu tamanho colossal. Cidades como Jericó possuíam muralhas duplas e portões de bronze que pareciam intransponíveis para homens comuns, construídas justamente para proteger esses seres de linhagem antiga. A conquista da terra prometida pelo povo de Israel não foi apenas uma simples guerra territorial por terras férteis, mas uma batalha espiritual final e decisiva para eliminar os últimos vestígios daquela descendência rebelde que um dia dominou o mundo inteiro. Israel enfrentou exércitos que pareciam invencíveis aos olhos humanos, mas a promessa divina era infinitamente maior do que a estatura de qualquer gigante que ousasse pisar naquele solo sagrado. A história dos gigantes e dos Nefilim não é meramente um conto de fantasia ou folclore antigo, mas um alerta urgente de um passado que moldou silenciosamente o nosso presente. O que a ciência oficial muitas vezes tenta rotular como mito ou coincidência, a Bíblia Sagrada chama corajosamente de história real e tangível. Ao desvendarmos o mistério desses seres, começamos a entender por que tantas evidências foram sistematicamente escondidas de nossos olhos ao longo dos séculos. Aqui no canal O Código Sagrado, nossa missão incansável é trazer à luz tudo o que foi enterrado pelas areias do tempo e pela conveniência dos poderosos. Se você sente que seu espírito busca por essa verdade e quer continuar explorando os segredos que as sombras da história escondem, não deixe de se inscrever agora e ativar todas as notificações. Nossa jornada pelas profundezas do passado está apenas começando, e a próxima revelação que traremos pode mudar definitivamente tudo o que você pensa saber sobre a nossa realidade.